Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Queridos, que alegria nós estarmos aqui, que grande bênção. Nós estamos bem animados com esse tempo. Estamos tendo a oportunidade maravilhosa de estar com a turma do Rema aqui, Campo Grande. Cadê os alunos do Rema aqui? Lindos, mimosos de Papai do Céu. E também na expectativa do início do projeto Pequeninos. Já estamos com uma base aqui, bem pertinho aqui, só faz atravessar a rua. Vai ser um trabalho extraordinário que eu creio que muitas famílias serão alcançadas, não é? Normalmente nós focamos as crianças e de fato o projeto inicial do Pequeninos é com crianças. Mas por trás dela tem a família. E eu creio que será um impacto, será algo tão fantástico que eu te digo uma coisa. Eu estava conversando com ele que eu fico impressionado com a ousadia e coragem de ter 4 cultos no domingo, mas depois que o Pequeninos começar, ele vai ter que ter bem uns 10 cultos aqui no domingo, no sábado, porque vai atrair muitas pessoas, amém? Com glória, mas olha para o teuzinho e pergunta para ele, você está alegre? Quem está alegre aqui dá um glória a Deus. Não, irmãos, você é alegre. O estar te leva numa condição momentânea. E o ser te leva na condição daquilo que a palavra diz que você já tem. O fruto do Espírito, a alegria dentro do teu coração. Além da alegria, você tem a fé. Você tem o amor, você tem a paz de Deus, você é uma pessoa paciente no Espírito, então você tem muitas ferramentas para poder avançar naquilo que Deus tem para a tua vida. Sabe, a Bíblia nos mostra que ao entregarmos a vida a Cristo, nós recebemos o Espírito de Deus. O Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, a unção de Deus está sobre a tua vida e ela irá operar mediante o propósito de Deus na tua vida. Mas hoje pela manhã eu quero tratar um pouco acerca de excelência. Nós estamos com um tema, gratidão e honra, e excelência está conectada diretamente a uma postura de honra e obviamente um coração grato. E é interessante porque muitas vezes nós escutamos sobre excelência, mas hoje nós iremos abordar de uma forma um pouco diferente esse tema. Porque não é errado nós queremos desfrutar da excelência de Deus. Não é errado nós queremos ter uma casa boa. Não é errado nós queremos ter um bom carro. Não é errado nós queremos desfrutar de tudo aquilo que procede da parte de Deus em excelência. Pelo contrário, em Isaías 1,19 diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Eu gosto mais da versão que diz: se você estiver disposto a me obedecer, ireis experimentar aquilo que há de melhor nessa terra. Isso me ensina que não é apenas uma questão de querer, mas sim de obedecer. E isso não é para qualquer um, mas sim para aqueles que têm um coração conectado com a palavra. Sabe, irmão, se nós buscarmos no dicionário o significado da palavra excelência, nós iremos encontrar como grandeza, superioridade, elevar-se, ser superior, se destacar, distinguir. São características da palavra excelência, que no qual nos mostra que a natureza no qual Deus colocou dentro do teu coração, em uma nova realidade em Cristo, te coloca numa posição de excelência, para você se destacar. A Bíblia diz que a glória do Senhor há de brilhar sobre nós. Nós nos tornamos simplesmente templo do Espírito Santo de Deus. A presença do Deus Todo-Poderoso e de excelência habita dentro de você. Nós não somos qualquer tipo de pessoa. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Isso significa a excelência está em você. Agora, a excelência também é uma mentalidade totalmente renovada pela palavra. Não adianta querermos fazer com que aquilo que andamos como hábitos, costumes, de uma mentalidade atrofiada pela natureza passada, venha se estar disponível em uma nova realidade em Cristo, porque isso não vai bater com aquilo que a palavra tem para a tua vida. E eu acho interessante que muitas vezes nós não estamos andando com o mesmo tipo de expectativa ou atitude quando se trata de excelência, quando nos é designados a servir, a abençoar,
a semear. Nós baixamos o nosso nível de intenção na excelência quando se trata do dar, ao contrário daquilo que nós geramos quando se trata do receber. E eu te digo uma coisa com toda certeza, existe uma frase popular, um chavão que diz: quanto mais, melhor. E eu te digo que isso de fato é uma verdade. Quanto mais você se doa, quanto mais excelente você é no serviço, quanto mais você honra aquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos, melhor. Sabe, queridos, a Bíblia é muito clara quando diz: bem mais é dar do que receber. E isso nós não atribuímos apenas no aspecto financeiro, mas de uma forma geral em relação ao servir. E eu quero que você leia comigo alguns textos bem interessantes, para que nós possamos crescer e avançar. Olha o que diz aqui Filipenses 3:20. A Bíblia diz: mas nós, diga comigo, está falando comigo. Essa carta do apóstolo Paulo à igreja de Filipenses é para a igreja, não é para os judeus, nem para os gentios. Ele está falando comigo e contigo. Ele está dizendo: mas nós somos cidadãos dos céus, estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador, o Senhor Jesus, que virá de lá. O apóstolo Paulo está dizendo que a nossa mentalidade, a nossa forma de viver aqui na terra, por mais que estejamos com os nossos pés ainda nesse mundo, mas o teu coração tem que ter uma direção dos céus, a tua mente tem que vir por uma influência dos céus e não terrena. E muitas vezes nós não estamos alinhando o nosso estilo de vida com a natureza celestial. Estamos vivendo, baseando-se em cima dos momentos, e isso é perigoso para a tua vida, se deixando levar pelas emoções, porque a vida ela tem oscilações. E se te ensinar que um dia a tua vida em Cristo seria um mar de rosas, mentiram. Porque o próprio Jesus disse que no mundo nós iremos nos deparar com aflições, mas Ele nos traz a uma mentalidade dos céus, dizendo: tenha bom ânimo. Mantenha uma postura de fé, não baixe o seu nível. Você faz parte de uma natureza celestial, no qual foi colocada dentro do teu coração no novo nascimento. Então você não pode se mover pelas dificuldades, não pode se mover pelo que vê, mas sim por aquilo que a palavra diz ao teu respeito. Eu me lembro que quando nós entramos no período da pandemia, as pessoas criaram um certo receio do que haveria por vir. E orando, eu fui direcionado ao Senhor, onde Ele disse: agora chegou o tempo de plantar, agora chegou o tempo de semear, porque muitos estão retendo, e agora é um tempo de plantação, porque a colheita será grande. Sabe, irmãos, foi o período que mais construí casas para doar para famílias carentes. E as pessoas diziam: pastor, não é melhor reter, não é melhor guardar, não é melhor dizer? Meu irmão, a moeda daquele que crê em Cristo não é real, não é dólar, é fé. A forma no qual você se enxerga, irmãos, diante das circunstâncias, mostra o nível que você confia na palavra. Quanto muitos estavam guardando, retendo, porque não sabiam o que haveria por vir. Aqueles que são com uma mentalidade dos céus, sabem que o teu futuro está guardado no Senhor, e que nós iremos prosperar mediante as circunstâncias que possam vir. Nós nunca podemos recuar diante de algo que aparece aos nossos olhos, porque o que move um cristão é o nível de maturidade que ele tem em seu coração, pela intenção da palavra fluindo sobre a sua vida. Então eu preciso entender que tipo de cristão eu sou. Porque quando tudo vai bem, quando as coisas estão fluindo, glória a Deus, aleluia, eu vou dar uma semente abençoada, eu vou servir com alegria. Mas quando as coisas não vão bem, qual é a tua postura? Qual é a tua posição ao servir? Porque é muito fácil dar glória a Deus e aleluia quando tudo vai fluindo bem. É muito fácil glorificarmos ao Senhor quando você recebe uma grande bênção. Sabe, irmãos, nós fomos criados literalmente em gerarmos um receio quando recebemos alguma ligação de madrugada. Primeira coisa que vem na tua cabeça é: morreu alguém. É algum problema grave. Não é assim? Mas se eu te disser que é chegado um tempo de você receber ligações de madrugada de pessoas querendo abençoar a tua vida. Certa vez eu recebi uma ligação de madrugada e disse: misericórdia, o que aconteceu?
E era um irmão dizendo: pastor, eu estou sem conseguir dormir. O Senhor tem me inquietado para ofertar na tua vida. E assim vai acontecer na tua vida. Pessoas vão ligar de madrugada para você, trazendo boas novas, trazendo entendimento de que Deus também trabalha nas madrugadas da tua vida. Enquanto você dorme, enquanto você descansa, Deus está agindo, porque o teu Deus não dorme. Então esse tipo de mentalidade tem feito com que muitas pessoas fiquem aprisionadas e voltadas ao momento, não se deixando levar pela direção do Espírito. E não estamos da mesma forma nos condicionando em sermos excelentes quando se trata acerca da generosidade, do serviço, da honra. Porque quando vem a nós festejamos, celebramos. Mas quando se trata de vosso reino, nós somos tímidos, somos limitados, nos tornamos pessoas com a mentalidade mirrada, fechada, travada, porque isso de certa forma ainda não chegou ao teu coração a maturidade de quem você é em Cristo, o que você tem em Cristo e o que você pode em Cristo. Olha o que diz Colossenses 3, 23 e 24. É algo bem simples, mas ao mesmo tempo com uma profundidade extraordinária. Veja o que o apóstolo Paulo diz a essa igreja: tudo que fizerem, diga comigo, tudo está relacionado, obviamente, a tudo. Seja no ministério, seja no trabalho, seja na família, seja em relacionamentos com amigos, o que quer que seja que você estiver envolvido. O que o apóstolo Paulo está dizendo é: em tudo que fizerem, faça de todo coração. Essa palavra ela tem também um significado de faça com excelência, faça com amor, faça com dedicação, faça com zelo, faça com capricho, servindo nos menores dos detalhes com muita excelência. E ele continua: como para o Senhor e não para os homens. O que o apóstolo Paulo está tentando fazer com que eu e você venhamos a compreender é que aquilo que Deus te confiou, seja uma atividade, seja um trabalho, seja uma oferta, seja um ato de generosidade para com qualquer pessoa, faça de todo coração, tendo por entendimento que não é para os homens. E ele diz: mas para o Senhor. No verso 24 diz: sabendo que receberão de quem? Do Senhor a recompensa da herança. Aí ele continua dizendo, olha que coisa interessante: é a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Sabe, irmãos, eu amo de coração o seu pastor Cauchane, foi um presente de Deus na minha vida. Mas você quer honrar a vida desse homem? Sirva ao Senhor de todo coração. E você vai fazer conforme estiver alinhado à visão que Deus colocou no coração dele. Não sirva a Ele de todo coração, sirva ao Senhor. Porque pessoas que normalmente servem ao homem, quando o homem não vê, coloca poeira debaixo do tapete. Mas quando nós temos a compreensão que é a Cristo a quem nós servimos, até um simples copo com água que é colocado em um altar, até o varrer de uma igreja, limpar algo, é feito de todo o coração e com excelência. É feito com dignidade, com prazer e com alegria, porque você sabe que está servindo ao Senhor. E você pode servir ao Senhor no seu trabalho, sendo íntegro, sendo generoso, sendo amoroso. Você pode servir ao Senhor na escola, sendo compreensível, aprendendo a entender que a mentalidade de grande parte das pessoas não estão no mesmo nível que a sua. A primeira vez que eu ministrei na igreja, eu nunca me esqueci. Estávamos em um culto de domingo à noite, e o nosso querido pastor Sérgio Pessoa era o meu pastor na época. E ele perguntou se na igreja tinha alguém com disponibilidade para montar uma equipe de limpeza.
Naquela noite eu levantei a mão. E mais umas 4 ou 5 pessoas também levantaram as mãos. E ele, ao final do culto, se reuniu conosco e disse: olha, eu vou precisar de vocês já amanhã de manhã. Quem está disponível? Todos disseram que estava disponível. E ele disse: Jairo, fica com a chave. Você abre a igreja, combinamos o horário. E eu chego bem cedo, fico na expectativa da chegada dos outros irmãos. Coincidentemente, naquela manhã, nenhum dos outros 5 foram. Só eu. Era uma igreja mais ou menos desse tamanho. Eu disse: já que eu estou aqui, eu vou servir. Vou fazer a minha parte. Começamos a empilhar as cadeiras, passando pano. Começamos a limpar, na época eram alguns ventiladores. Tirava as telas, limpava, com muito zelo, com muita alegria. Subimos ao altar, começamos a limpar os instrumentos, deixar de forma organizada. E chegou o momento que cheguei no púlpito. E começamos a passar o pano, limpar. Tinha uma Bíblia aberta. Eu olhei para um lado, olhei para o outro. Desci rapidamente, fechei a porta da igreja. Voltei para o altar e disse: é hoje que eu prego. E eu comecei a pregar, eu nunca me esqueci, 2 Crônicas, capítulo 20, eis que o Senhor fala para o rei Josafá: essa peleja não é vossa, é minha. E eu comecei a me empolgar com a pregação, a ponto que comecei a fazer o apelo. Quem quer entregar a vida a Jesus? 1 vida, 2, 3, 4, 5, 10 vidas, é festa nos céus. Aleluia! Meu querido, bateu uma vergonha em mim depois. O que é que eu estou fazendo? Mas eu acredito que foi naquela disponibilidade do meu coração, depois de um serviço feito com muito carinho e amor, que o Senhor disse: é desse tipo de pessoa que eu preciso. É desse que está disponível a fazer diante de mim, não diante dos homens. É desse que, se de certa forma se dispôs a abrir um pouco do seu tempo, do seu coração, para me servir, mesmo sem ter nada em troca. É desse que, mesmo diante de cadeiras, abre a palavra, ministra com alegria e ousadia, com tanta excelência, irmãos. Por mais que eu não tivesse habilidades em uma ministração, mas o que estava saindo era de coração. Porque normalmente nós queremos fazer diante de públicos, de pessoas, nós queremos aplausos, nós queremos curtidas, nós queremos que as pessoas compartilhem aquilo que nós passamos, mas esquecemos que a principal curtida que devemos ter é dos céus. É dos céus. É se doar com alegria, é se mostrar presente, tendo por entendimento que o nosso serviço é para o Senhor, e fazer focado nos mínimos detalhes. Como se fosse o melhor para você mesmo. Como se fosse algo que você estivesse montando ou construindo para desfrutar de uma forma totalmente seu, mas é para o Senhor. É com o propósito de alcançarmos vidas, tocarmos em pessoas. Porque o poder que há, irmãos, em um coração totalmente conectado ao propósito de Deus é algo sobrenatural. É algo fantástico. No mês de novembro do ano passado, nós estávamos em uma manhã bem pesada. Várias reuniões, muitos problemas. E nós tínhamos ainda uma série de reuniões no turno da tarde. E tudo que eu queria naquela manhã era terminar a última reunião e descer para casa. Tomar um banho, almoçar para depois voltar. E quando eu já estava a sair, um dos meus colaboradores diz: pastor, tem uma senhora com uma criança querendo conversar com o senhor. Eu estava tão cansado, tão sobrecarregado, eu perguntei para ele: não tem como você atender elas? Normalmente são pessoas que vêm pedir uma cesta de alimento, remédios, algum tipo de ajuda, e ele tinha, da minha parte, essa autoridade para disponibilizar esse tipo de serviço. Ele disse: ela não me disse, apenas disse que precisa falar com o senhor. Eu: tudo bem, peça para ela vir à sala.
E entra uma senhora, nunca tinha visto. Eu moro numa cidade de 14 mil habitantes, então basicamente todo mundo sabe quem é todo mundo. Eu nunca tinha visto aquela mulher na cidade, e com uma criança de 6 anos, ela entra. Pois não, tudo bem, que eu posso lhe ajudar? Eu nunca vi na cidade, a senhora é de fora. Ela disse, eu sou de fora. Cheguei para morar aqui faz uns 10 dias. E tudo que eu vim pedir ao Senhor é uma cesta de alimentos. Eu olhei para o meu colaborador que estava na porta dizendo, hoje gente morre. Eu disse, tudo que a senhora quer é uma cesta de alimentos. Ela assim, fui ao prefeito, ele me mandou lhe procurar. Procurei outras autoridades, todos lhe mandaram lhe procurar. Eu estou aqui hoje para o Senhor poder me ajudar, porque essa minha filha está completando 6 anos de idade hoje. Ela tem diabetes e nós não temos nada para comer no dia do aniversário dela. Eu disse, como é? Essa criança está fazendo 6 anos hoje. Então, todo o cenário mudou. Eu tinha R$40 no bolso. Eu disse para o meu colaborador, pega esses R$40, vai a uma panificadora, compra um bolo de aniversário. Ao subir, traga 5 brinquedos de menina. E traga mais 5 cestas de alimento. Vamos fazer uma festa aqui na sala. Todo o cansaço foi dissipado, todo tipo de pressão que tínhamos tido das reuniões foi eliminado, se tornou um momento de alegria. Oramos por aquela criança, abençoamos, cantamos parabéns, fizemos uma festa com 4 pessoas. E a alegria tomou conta daquele ambiente. Fui para casa leve, solto, feliz da vida, pedi para que deixasse elas na casa delas. Chegando em casa, estava para tomar banho, meu telefone toca, um colega nosso liga, pastor, para onde o senhor está? Eu preciso que o senhor venha aqui na ONG. Eu disse, eu acabei de chegar em casa. Mas o senhor precisa vir aqui urgente. Eu disse, tem como pelo menos eu tomar um banho? Tome e venha correndo, porque tem uma pessoa que o senhor precisa mostrar o projeto. Tomei banho, voltamos para a instituição. Quando chegamos, tinha uma senhora, nunca tinha visto também. Cumprimentei ela, abrimos a instituição, estava no horário do almoço. Fomos apresentando a instituição, tudo, fomos para a nossa sala. Ela se mostrou muito impressionada, ela disse, eu estou impactada, nunca vi algo dessa forma, tão excelente, tão organizado. E ela disse, o senhor não sabe quem eu sou, né? Eu disse, não tenho a menor ideia. Mas eu queria lhe ajudar. Eu disse, coisa boa. Como é que a senhora pode me ajudar? Ela disse, eu sou presidente da CEAP. Eu também não tinha nem ideia o que era CEAP. Eu disse, que maravilha, coisa boa. Mas o que é a CEAP? Ela disse, a CEAP é o órgão do governo do estado, junto com o governo federal, responsável para doação de casas. Disse, que legal. E como a senhora pode me ajudar? Por tudo que eu vi, por tudo que eu presenciei, e por aquilo que eu vejo em você, eu quero destinar para a sua instituição 150 casas. 150 casas? Sim. E ainda tem mais, eu sou presidente desse órgão há mais de 30 anos. E eu vou fazer algo que eu só fiz 3 vezes nesses 30 anos. Eu ainda vou lhe doar uma praça. Digo, uma praça? 150 casas? E aí o Senhor me levou à memória de 2013. Quando eu tinha dito para algumas pessoas que um dia, em Soledade, nasceria um bairro chamado Pequeninos. Eu disse para ela, eu aceito. Na seguinte condição, nós temos um terreno e que essas 150 casas sejam construídas nesse terreno, com essa praça, e venha nascer um bairro chamado Pequeninos. Ela disse, bom, isso já não é comigo, é com o prefeito e com os vereadores. Naquela mesma tarde eu ligo para o prefeito e o presidente da Câmara. Nós explicamos toda a situação, eles ficaram impressionados porque ela nunca tinha liberado uma quantidade de casas desse porte para nenhum município da nossa região. Eles disseram, está aprovado. Começa a casa que nós aprovamos o bairro Pequeninos. E eu disse para eles,
Mas tem uma pequena condição. O nome da praça vai se chamar Silvia Lima. E as ruas, a avenida principal vai se chamar Apóstolo Bud Wright. Teremos a rua Pastor Rosilão Lourenço, Pastor Marcos Jatobá, que eram ministros, pastores que partiram para a glória. As casas, quem morar, vocês escolhem, na condição que sejam pessoas de baixa renda. Sabe, queridos, e depois eu fiquei pensando um pouco sobre isso. A intenção do teu coração, a excelência daquilo que eu fiz momentos antes. Eu plantei R$40, 5 brinquedos que não custavam R$100, e 5 cestas de alimentos, e colhi 150 casas e uma praça. Quando a mentalidade dos céus cai no coração de uma pessoa, que ela entende que não se trata do valor, mas sim, como foi dito agora há pouco na ministração dos dízimos, da intenção do teu coração em se conectar com os céus, meu irmão, o sobrenatural acontece. Simples fato de eu me desprender de um momento que eu queria almoçar, descansar, fazer um tempo de descanso, eu me ofereci a ajudar alguém com amor, com carinho, com zelo, o sobrenatural acontece. No momento que você se posicionar dizendo: Senhor, eis-me aqui, que eu quero fazer com o melhor que eu posso, com o que eu tenho, os céus se abrirão para a tua vida, irmãos. Estamos perdendo oportunidades de sermos simplesmente um representante dos céus quando nós não agimos conforme o nível de excelência que Deus quer. Simplesmente, às vezes, um abraço. Um abraço pode mudar a vida de uma pessoa. Uma mensagem no WhatsApp dizendo: ei, você é especial para mim, você é especial para o Senhor. Ser pontual na hora dos seus compromissos. Ser zeloso com aquilo que o Senhor te confiou. Ser do tipo de pessoa que se abraça com a visão que foi confiada à tua liderança. Honrar os compromissos. Entender que você não está servindo a homens, mas a Cristo Jesus. Eu te digo uma coisa com toda certeza. Você vai ver em todas as áreas da tua vida o sobrenatural de Deus começar a acontecer. Por quê? Porque você se encaixa com o teu propósito. Você se encaixa com aquilo que de fato Deus quer para a tua vida. A minha expectativa ministerial era sair de Campina Grande e ir morar em uma capital. Eu queria morar numa cidade que tivesse praia, um grande shopping. Eu queria sair de Campina para Natal, para João Pessoa, para Fortaleza. E Deus me pede para ir para Soledade. Eu fui estudar Soledade, na época 14 mil habitantes. O açude municipal estava seco. A maior loja era uma loja chamada Armazém Paraíba. Eu disse: não, isso não é de Deus não. Está repreendido em nome de Jesus. Eu quero algo maior. Deus sempre vai querer nos colocar em algo maior. Coloque isso na tua cabeça. A questão é que muitas vezes nós agimos como normalmente agimos quando vamos comprar um livro. Olhamos a capa e esquecemos o conteúdo. O maior de Deus não está naquilo que você pensa que é maior, mas sim naquele que Ele tem como propósito na tua vida. E eu disse: já sei, vou falar com Pâmela, com certeza ela vai negar. Disse: Pâmela, tu acredita que estamos tendo convite, a direção de irmos para Soledade? Quando eu pensei que ela vai dizer: não, isso não é o que Deus tem para nós, ela fez: amém, glória a Deus, vamos. Eu disse: sai da mente dela, Satanás. Está repreendido. Espírito de retrocesso. Eu já estava pensando nas dunas em Natal, nos shoppings. E nós obedecemos. Quem diria que de uma cidade de 14 mil habitantes iria nascer um projeto que já está em 10 estados. Vai abrir aqui na esquina da tua igreja. Já estamos na Bolívia, já estamos na Angola. Nesse final de mês entraremos no Camboja, na Ásia.
iremos para a Argentina, iremos para Portugal, iremos para Moçambique, para Chile, Equador. Olha o nível de excelência que Deus tinha preparado. E tudo que Ele estava esperando era o sim do teu coração, como foi do meu, irmãos, para aquilo que Ele tem para você. A honra não está quando as tuas vontades se conectam com o desejo da tua alma, mas sim quando o teu coração se conecta com a vontade de Deus para a tua vida. A prosperidade, irmãos, não está no lugar, está na obediência. O teu sucesso não está em um lugar, está na obediência. Está na simplicidade do teu coração de falar: eis-me aqui, Senhor, usa-me conforme a tua vontade, que a tua vontade se prevaleça sobre a minha vida. Mas não, nós queremos a excelência da parte de Deus. Nós queremos tudo que há de bom e de melhor da parte de Deus. Isso não é errado. Olhe para os seus vizinhos e diga: aproveita, crente. Não, fala com fé, que desse jeito ele não está sabendo que você está falando com ele. Diga: aproveita, crente. Desfruta do melhor de Deus, crente. Mas também sirva se dando como o melhor. Ame da melhor forma possível. Se doe da melhor forma possível. Porque não se trata do valor. Para e pensa um pouco. Tu acha que Deus está preocupado com o teu dinheiro? Seria muito contraditório Deus preocupado, meu Deus. Meu filho Josias, eu tinha colocado uma semente no coração dele ofertar R$100, só deu 10. Está vendo, Espírito Santo, que vaca? É isso, tu acha que Deus está nos céus preocupado quanto tu dá de dinheiro ou não? Irmãos, como é que alguém que é dono do ouro e da prata está preocupado com os trocados que tem no teu bolso? O que as pessoas não entendem é isso. Para e pensa. Deus não quer o teu dinheiro, Deus quer o teu coração. Deus quer saber até onde você é obediente o suficiente, porque a Bíblia diz que aquilo que você tem é semente que Ele te deu. Aquele que dá semente ao que? As pessoas não entendem isso. Será que Deus está preocupado com a tua disponibilidade, com o teu tempo? Para e pensa um pouco. Imagina Ele cortando por 5 minutos o ar que tu respira. 5 minutinhos. Eu acredito que eu partia para a glória antes disso. Pode ser que tenha alguém que escape por mais de 5. Mas para e pensa. Agora eu te pergunto, quantos de vocês já receberam na sua casa, pelos correios, uma conta de ar para respirar? Ninguém. E você não é excelente a Deus não agradecer pelo dom da vida. Você não é excelente a Deus por agradecer pelo alimento abençoado de cada dia. Por quê? Porque você se acostumou. E quando nós criamos costumes, hábitos, nós temos uma mentalidade de desvalorizar. Agora vai para Angola, como nós estivemos, onde eles se juntaram para me dar um presente que era uma melancia. E vieram sorrindo com a melancia para me dar de presente. Onde eu via crianças ao receber o lanche do projeto, sem eles saberem que o seu irmão também iria receber, ele comia a metade e levava a outra metade para o irmão. E às vezes nós compramos um McDonald's, um McLanche, o que quer que seja, 40, 50 reais e nem comemos todos. E com 50 reais você alimenta não sei quantas crianças. Para e pensa. Esses dias atrás eu vi um vídeo, não sei se era uma psicóloga, uma terapeuta, e ela disse algo bem interessante. E eu fiquei refletindo sobre isso. Eu até brinquei com os alunos. Imagina você ganhando, quem gostaria aqui? Seja sincero, não dê uma de coitadinho não. Quem gostaria que amanhã, segunda-feira, de manhã tivesse 10 milhões na sua conta? Ainda tem gente que está com dúvida. Não é? Você gostaria? Dê uma glória a Deus. Quem gosta?
Agora na seguinte condição, com 2 dias depois você morre. Quem quer? Espera aí, gente, entenda. São 10 milhões, você acabou de vibrar. E o que é que tem morrer? Todo mundo não vai? Se Jesus não voltar, você ainda vai aproveitar 2 dias, 10 milhões? Você acordaria empolgado com 10 milhões? Com certeza. Se brincar, você nem dormiria. Agora eu te pergunto, o que é mais importante, 10 milhões ou a tua vida? E por que você não se acorda empolgado? E por que você não se acorda pisando na cabeça do diabo, dizendo: Pai, hoje é um dia poderoso que o Senhor me concedeu. Muito obrigado pelo ar que eu respiro. Muito obrigado pela minha família. Muito obrigado pelo alimento abençoado que cada dia, hoje eu vou fazer a obra do Senhor com alegria. Por quê? Porque o teu nível de excelência para receber está elevado, mas para dar e agradecer está encurtado. Sabe, irmãos, nós temos tantas coisas para agradecer ao Senhor. Você já agradeceu a Deus por esse mimoso que está sentado do seu lado? Ah, pastor, esse mimoso me dá tanto trabalho. Mas é teu mimoso. Tem os defeitos, mas tem as virtudes. O irmão chegou para mim e disse: pastor, eu estou triste, não tenho uma roupa de marca. Pessoal, tu está triste, bichinho? Estou, pastor. Eu vejo todo mundo da igreja com roupa de marca. Eu disse: tudo que vai te deixar alegre é uma roupa com marca. Ele fez: é? Então fica atrás de um jumento e catuca ele. Na hora que ele te der um coice, tu sai marcado. Infeliz das costas ocas. Tu és templo do Espírito Santo, tu tens a palavra, tu tens a vida eterna, e tu está triste por causa de uma roupa, crente. Nós estamos para abrir agora no Camboja. A nossa coordenadora disse que os pais vendo os filhos para conseguir alimento, e tu está triste porque não tem uma roupa. Nós vamos para a Bolívia, as famílias raspam o cabelo das meninas para trocar por comida. E tu está triste porque não está comendo um McDonald's. Começa a desenvolver um caráter de excelência quando se trata acerca de honrar o Senhor com a gratidão. Começa a ver aquilo que Ele já fez pela tua vida, os livramentos, as oportunidades, tudo que Ele tem proporcionado para a tua vida, e começa a dar louvores a Ele, começa a servir com alegria. Irmãos, eu sou músico, eu sei o que é tocar um instrumento, mas existe uma diferença entre tocar um instrumento e adorar o Senhor. Irmãos, não seja hipócrita. Eu gosto de uma frase de Mike Murdock, de um dos seus livros, que marcou a minha vida, e eu puxei aquilo como rema para mim, que dizia: se você deseja ter algo da parte de Deus que nunca teve, faça algo para Deus que você nunca fez. Aquilo eu absorvi para a minha vida e disse: não serei uma pessoa medíocre, eu não serei uma pessoa comum, porque Deus me fez para ser extraordinário. Deus me fez para ser além do ordinário. Deus me fez para servi-lo com excelência. Como o nosso querido pastor Calxandre falou, eu trabalho hoje abrindo igrejas. Há um mês atrás abri a minha não, que tudo é dele, a 19ª igreja. Iniciamos 19 igrejas. E eu não sou pastor delas. Teve igrejas que eu iniciei, que eu nunca preguei lá. Mas se você for em qualquer uma delas,
você vai saber com toda certeza e dizer: essa igreja foi pastor Jairo que abriu. Por quê? Excelência. Cadeiras acolchoadas, carpete, ar-condicionados, departamento infantil todo mobiliado com mídia, TV, climatizado, com mesas, com toda a estrutura, som de qualidade, entrego pronto, placas de ACM, com pintura de excelência. Por quê? Porque não é para mim, é para Ele que eu trabalho, é para Ele. É para Ele que eu coloquei à disposição a minha vida. É a Ele que eu quero honrar. Pouco eu estou preocupado se eu vou ministrar lá ou não. Não cabe a mim, cabe o Senhor direcionar os pastores que irão para aqueles locais. Mas aquilo que Ele coloca no meu coração e aquilo que Ele confiar, sempre irei fazer com excelência. Agora comecei limpando ventiladores e rindo. E olha que eu tinha alergia à poeira. Era passando uma franela e espirrando do lado. E dando glória a Deus pela oportunidade de estar servindo. Era procurando as pessoas nas ruas, porque hoje muitos de nós queremos um púlpito. Mas esquecemos que a nossa vida é o púlpito. E evangelizando e ganhando. E as pessoas, e aí? Vamos agora para uma capital? Eu disse: não quero mais não. Já achei a minha capital. E o nome dela é o centro da vontade de Deus para a minha vida. Já achei o meu shopping, já achei a minha praia. É fazer com que o Senhor se agrade do meu serviço. Não me importa os meus sonhos, porque os meus sonhos agora estão conectados nos dele. E aquilo que Ele tem para a minha vida é onde eu irei me deleitar, irei avançar, porque o que me agrada é agradar a Ele. Nós temos um orfanato. Hoje essa palavra orfanato não existe mais, se chama casa de acolhimento ou casa de passagem. Por que eu sirvo ao Senhor com tanta alegria? E você vai entender agora com esse exemplo. Certo dia eu recebi a ligação de um promotor dizendo que nós iríamos receber uma criança, um bebê recém-nascido. Porque no dia que nós fomos fazer o cadastro para abrirmos a nossa casa de acolhimento, eu decidi que queria pegar os casos mais complexos do estado. Eu disse: eu quero os casos mais problemáticos, os mais complexos, pode mandar para mim. E aí nós recebemos uma ligação do promotor dizendo que nós iríamos receber um bebê recém-nascido, que a mãe, com problemas psicológicos, teve ele sozinho no meio do mato, cortou o cordão umbilical com a pedra, colocou ele dentro de uma fossa e tampou com a pedra em cima. Pela misericórdia do Senhor, ia passando um carteiro que escutou um choro, tirou a pedra, viu que era um bebê e levou para as autoridades, que o encaminharam para o Hospital do Trauma em Campina Grande. E aquele promotor disse: eu preciso que o Senhor monte toda uma estrutura para receber essa criança com uma equipe. Eu disse: fique tranquilo, ele vai vir para o melhor local que se possa ter na Paraíba. Com 11 dias, batizaram ele no Hospital de Gabriel. Trouxeram Gabriel para a nossa casa de acolhimento. Bebezinho, magrinho, respirando com um pouco de dificuldade. E começamos a trabalhar com muito amor, declarar palavras de vida sobre a vida dele. E Gabriel foi crescendo, como nós declaramos todos os dias no projeto, em sabedoria, em estatura e em graça. E Gabriel se tornou a coisa mais fofinha do mundo. Gordinho, sorridente, feliz da vida. E chegou um certo dia que esse mesmo promotor liga para mim dizendo: pastor, vamos encaminhar uma família para adotar Gabriel. Aquilo foi uma mistura de sentimentos, porque eu fiquei alegre, ao mesmo tempo eu não queria perder Gabriel. E até disse brincando para ele: mas doutor, já estava me organizando para adotar ele.
E quando a família chega de uma outra cidade, queridos, ali eu vi a misericórdia e o amor de Deus sobre a vida de Gabriel. Se você olhasse para os pais adotivos e olhasse para Gabriel, você diria que nunca na vida que era uma criança adotada, pela aparência com os pais. Eram idênticos. Eu disse até para o pai: você é gordinho igual a ele. E aquele casal abraçou aquela criança, e eles todos os meses nos mandavam fotos de Gabriel chegando na escola, fotos de aniversário de Gabriel, fotos de Gabriel brincando no parque. E Deus começou a falar comigo. Uau! Ele sabe, filho, você estava como Gabriel. Por causa do pecado, fostes lançado numa fossa. Mas de repente, o carteiro de Deus, chamado Jesus Cristo, veio. Tirou você do lamaçal do pecado. E hoje você, mediante o espírito de adoção, pode falar: Abba, Pai. Paizinho querido. E eu te dei novas vestes. Eu te dei um propósito. Eu te coloquei em um lugar de honra. Como não ser grato a um Deus desse? Como não honrar um Deus desse? Como não servi-lo com excelência? Como não me doar? Como não compartilhar? Como não valorizar aquilo que Ele me confia para servi-lo? Porque eu sei quem eu era. Eu sei quem eu sou. Se você entrar no meu Instagram, você vai me ver de cabelo pintado de azul. Era roqueiro, na Paraíba. Aí você já começa a imaginar que loucura. Um roqueiro na terra do forró. Aí Deus transforma. Nos colocando numa posição de honra. Sabe, irmãos, eu não sei você, mas eu acredito que nós precisamos mudar um pouco a nossa mentalidade acerca da excelência, acerca do servir, acerca do se doar, acerca do amar o próximo, acerca do ofertar. E lá na Angola, eu acredito que o pastor viu, na hora dos dízimos e ofertas, por mais que grande parte deles tenha uma limitação, eu vi eles ofertando, dançando, se requebrando. Tentei até imitar, mas nunca fui bom de dança. Mas sorrindo. E às vezes nós entregamos a Deus aquilo que nos sobra. É porque ainda não entendemos aquilo que nós recebemos. Fique em pé em nome de Jesus. Oh, glória. Eu não sei qual foi a expectativa que você gerou no seu coração, porque a expectativa, ela de certa forma te impulsiona a uma ação. Mas que nessa manhã, de certa forma, eu peço a Deus que a tua forma de honrar a Deus, ela mude alguns conceitos. Mude, que se abra, que se caia as escamas dos teus olhos em relação àquilo que você faz para o Senhor. Aquilo que você faz mediante aquilo que Ele te confiou. Porque, irmãos, a Bíblia é muito clara. Aquele que dá semente ao que semeia, Ele multiplicará a vossa sementeira. E eu não trato isso apenas no aspecto financeiro. Eu trato em relação a um crescimento espiritual, em uma maturidade, em um crescimento profissional, em uma família estruturada, fundamentada, porque quando estamos seguindo a direção de Deus, o nosso coração está apto para receber do Senhor.
A nossa casa, ela é totalmente moldada aos padrões do Senhor. Não tem como não sermos abençoados. Oh, glória. Muda tudo. Muda tudo. Amém. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.